Quincas Borba, de Machado de Assis. O nome do livro é Quincas Borba, o seu autor é Machado de Assis, e a obra foi desenvolvida a princípio como folhetim na revista A Estação entre os anos de 1886 e 1891. Porém, apenas em 1892 que foi publicado em definitivo pela Livraria Garnier. E a escola literária que o livro se encaixa é romance realista. Agora eu vou falar sobre os principais personagens da obra. Tinha Quincas Borba, que era um filósofo intelectual que morreu logo no início da obra. Quincas Borba tinha um cachorro que também se chamava Quincas Borba. Além deles, tinha Pedro Rubião de Alvarenga, que era um enfermeiro particular, amigo e foi o receptor da herança de Quincas Borba. Além deles, haviam também Cristiano de Almeida e Palha, que foi um capitalista interesseiro, e casado com Sofia de Palha, que tentava enganar o Rubião em busca do dinheiro dele. Agora sobre a história. O tipo de narrador é um narrador onisciente e a narrativa ela se passa na cidade do Rio de Janeiro. E a obra passa entre os anos de 1886 a 1891, que é um período de diversas discussões sobre política, economia, que eram a base para o realismo. E nesse período, os políticos e intelectuais brasileiros, eles também espalhavam ideias sobre o abolicionismo, liberalismo e republicanismo. A história gira em torno de Pedro Rubião, ex-professor que se tornou enfermeiro e discípulo de Quincas Borba. Após a morte de seu tutor, Rubião herdou toda sua fortuna e seu cachorro, também chamado Quincas Borba. De uma hora para outra ficou rico e resolveu sair de Barbacena, Minas Gerais, e ir morar no Rio de Janeiro. A caminho da sua nova cidade, conheceu o casal Palha, Sofia e Cristiano, aparentemente pessoas amigáveis que se comprometeram a apresentá-lo à corte e auxiliá-lo para que ninguém o enganasse, fazendo isso apenas por interesse financeiro. Com o tempo, Pedro se interessou por Sofia. Notando isso, a mulher resolveu se aproveitar e envolver Rubião nos seus planos financeiros. Acreditando ser correspondido, Rubião se declara a Sofia, que logo conta ao marido. Cristiano diz para a esposa se acalmar, pois estava devendo muito dinheiro a Pedro e pediu para que ela continuasse a seduzi-lo. Ao ver como Sofia ficou após sua declaração, Rubião decidiu ir embora do Rio de Janeiro, mas foi convencido por Cristiano e Camanho, político que também se aproveitava de Pedro, a ficar na cidade. Um tempo depois, Cristiano e Rubião se tornaram sócios de uma importadora chamada Palha e Companhia. Mas com o tempo, Cristiano toma o controle da empresa e com isso a sua condição e de sua esposa melhoram. Rubião percebe que um homem chamado Carlos começa a cortejar Sofia e fica louco de ciúmes e raiva da mulher que não quis fazer dele seu amante. Então ele acusou Sofia de ser uma adúltera. Porém, ela consegue sair dessa confusão, casando Carlos com sua prima. Após o acontecido, Cristiano rompe a sociedade com Rubião, dizendo que queria alcançar cargos maiores no setor financeiro. Porém, era uma desculpa para afastar seu ex-sócio de sua esposa. Rubião já estava louco e seu desejo por Sofia continuava, então decidiu visitá-la. Ao chegar, Sofia estava entrando em uma carruagem quando Pedro entrou delirando, acreditando que era o imperador Napoleão e pedindo para que ela fosse sua amante. A mulher percebeu sua loucura e espalhou para a cidade. Seus delírios foram aumentando enquanto seu dinheiro diminuía. O casal Palha ficou responsável por Rubião. Primeiro deixaram em uma casa simples. Depois foi transferido para um hospício, de onde conseguiu fugir acompanhado de seu cachorro. Voltaram para Barbacena e dormiram na rua como mendigos. No dia seguinte, Rubião morreu na miséria e na loucura. Impressão do grupo na leitura do livro. A leitura foi um pouco complexa, porque a gente não sabia o significado de algumas palavras, pelo fato de não estarmos habituados com esse tipo de livro. Além de que o cachorro também se chamava Quincas, o que às vezes dá uma confundida. E por esses motivos a leitura também se tornou cansativa. Entretanto, foi uma boa preparação para o vestibular.